Olá, minha irmã, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E se tem alguém aqui que não está bem, tudo bem, não está bem, porque vai melhorar daqui a pouquinho. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então não se desespere, minha irmã, somente creia, o Senhor é contigo e no tempo certo as coisas começam a clarear. E eu estou aqui para compartilhar com você, mulher, mais uma porção da palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece, ela nos revigora, ela nos renova, ela nos empodera, ela nos transforma, ela nos traz um aconchego, né? Ela nos traz um refrigério. E é isso aí, eu vim compartilhar com você mais um pouco da palavra do Senhor revelada ao meu coração. Lembrando que eu não sou teóloga, eu só sou uma pessoa que ama muito ao Senhor, que entendeu o potencial da mulher nessa geração e o quanto a mulher tem sido bombardeada, né, pelos ataques das trevas, e por isso eu trago aqui a palavra do Senhor para projetar luz nos nossos caminhos, para que nós venhamos ser sábias, para que nós venhamos desfrutar da vida. E é isso aí. Bora de palavra do Senhor? Então vamos junto. Se você quiser abrir comigo, que é o que eu aconselho a fazer, né, mulher? Porque você precisa ouvir da boca do Pai. Eu estou aqui só te apresentando o Pai, mas você precisa se relacionar com Ele. Então, a maneira que você tem de se relacionar com Ele é conhecendo Ele através da palavra dele, no seu momento a sós com Ele, né? E é isso. É gastar tempo mesmo com ele, assim você vai conhecer do papai, que ele é lindo, maravilhoso, ele é cheiroso e ele não desampara. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, o papai não se esquece de nós. Então, se você foi abandonado por marido, por pai, por mãe, por filho, não importa. O que importa é que o papai não te abandona. O papai, ele não te larga de mão, entende? Ele não te troca por ninguém. O amor dele é incondicional. Ele não falha, ele não se engana. Então ele te ama exatamente da maneira como você é. Conheça o papai, gente. Conheça ele. É só isso que eu te falo. Conheça ele e a sua vida vai mudar, entendeu? É sobre isso. Então bora lá. Nós vamos ler 1 Reis 22 nós vamos ler a partir do 30 ali e nós vamos parar lá no 34. Hoje eu vou ler um pouquinho mais na Bíblia, uns versículos maiores, pra gente ter uma base, um contexto, tá? E aí depois vocês procuram ler pelo menos o livro todo o qual eu mencionei aqui, para que você possa se inteirar do assunto, porque não tem como a gente ficar aqui explicando todo um livro, né? E eu falo aqui é o que Deus fez saltar no meu coração. Então eu vou tirar um versículo aqui, um capítulo aqui, mas você precisa conhecer todo o contexto, você precisa conhecer o livro, e Deus às vezes vai te falar outras coisas em cima disso que eu estou falando aqui. Por isso é importante você se relacionar com a palavra do Senhor. Então, a palavra vai falar assim, ó. O meu título fala: a morte de Acabe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para atacar. Porém, Josafá gritou:
vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, mas à tarde morreu. Só até aí que nós vamos ler. E a palavra do Senhor, ela tá falando aqui pra gente da morte do rei Acabe. Não é da morte de qualquer pessoa. A Bíblia está falando aqui da morte de um rei, do rei Acabe, que tinha que pelejar a batalha dele lá. Porém, ele usou de estratégia se disfarçar de uma outra pessoa. Ele não foi para a batalha sendo ele mesmo. Ele foi para a batalha fingindo ser quem ele não é. E eu quero conversar com você, mulher, hoje, a respeito da seriedade do que nós acabamos de ler aqui. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado muitas mulheres que estão tentando lutar as suas batalhas disfarçadas de outras pessoas. Eu não sei qual é a estratégia, o porquê que Acabe decidiu subir para a batalha disfarçado de alguém que ele não era. E eu não sei a motivação no coração de nós, né, das mulheres na atualidade, de se disfarçarem, de fingir ser uma pessoa que não são. Mas o que eu sei é que essa situação é muito nociva. O que eu sei é que essa situação tem tirado vidas. Então eu não sei se você está se disfarçando, se você está se desfigurando, se você está abrindo mão de quem você é e Deus te chamou para a realeza. Eu não sei qual é o seu propósito em não ser você. Eu não sei o que você acha, qual é o benefício que você acha que vai alcançar não sendo você. Mas eu tenho uma certeza: o resultado disso é morte. Porque o compromisso de Deus é com quem você é. O compromisso de Deus é com quem Ele fez de você. Quem Ele fez para que você seja. O compromisso do Senhor, Ele não é com quem você finge ser. Entende? Acabe, ele seria perseguido, né, pelo exército inimigo, assim como a Bíblia está nos falando aqui, né, que a ordem era para perseguir o rei de Israel, que no caso era Acabe. Mas eu acredito com muita convicção no meu coração que se de repente Acabe estivesse naquela guerra, mas se ele estivesse sendo ele, se ele tivesse lutado com as próprias armas, se ele tivesse posicionado onde ele deveria estar, dentro da identidade, dentro da realidade dele, Deus poderia ter livrado ele. Poderia ter dado a vitória a ele. Mas não foi o que aconteceu. O exército inimigo não encontrou o rei de Israel, né? Porque o rei de Israel não havia aparecido naquela guerra. Mas a flecha do inimigo alcançou, uma flecha aleatória, alcançou uma pessoa comum e acabou o ferindo, e esse ferimento o levou à morte. Então, às vezes, você está tentando ser outra pessoa. Às vezes, você está se comportando como outra pessoa. Porque talvez você ache que vai ser mais popular, eu não sei. Porque talvez você ache que vai ser mais fácil vencer essa batalha a qual você está enfrentando. Aí você, sendo outra pessoa, você acha que será melhor. Eu não sei
Se para alcançar uma amizade, para alcançar um relacionamento, você está se desfigurando, sabe? Assumindo uma outra identidade que não é a sua. Mas o resultado disso, o resultado dessa farsa, certamente será a morte. Então, o meu convite aqui é que você lute as suas batalhas, mas lute sendo você, porque Deus capacitará você a vencer as suas batalhas. Não tem como você entrar em guerra disfarçado de outra pessoa. Não tem como você vencer as suas guerras fingindo ser outra pessoa. Você vai acabar morrendo dessa forma. O compromisso do Senhor é com você, com quem você é e não com quem você finge ser. Entende? Com seus defeitos, com as suas mazelas, porque nós não somos perfeitos. O compromisso do Senhor é com quem você é e não com quem você finge ser. Então, se você quer vencer as batalhas da sua vida, seja você mesmo. Você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida para vencer as suas batalhas sendo você mesma. Entende? Sendo você mesma, você consegue vencer as suas batalhas. Dentro da sua realidade, Deus te dá o livramento. Dentro da sua realidade, setas aleatórias não te atingem. Entende? Então, volte para dentro da sua realidade, mulher. Volte para dentro da sua realidade. Se volte para você, aceite a sua história, aceite a sua condição de vida. E clame ao Senhor e confie nele, porque ele é poderoso para te dar o livramento. Mas você precisa ser você. Beleza? E eu queria também ler com você um pedacinho da história de João Batista. E agora vai parecer que não tem nada a ver, mas no final vai dar tudo certo. Fica comigo. Então, nós vamos ler lá Lucas 1, do 8 ao 15. Fala assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Dizendo-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Então eu quero frisar a palavra do Senhor aqui. Está falando para Zacarias, pai de João Batista, como seria João Batista, e a palavra do Senhor fala que ele seria grande diante do Senhor. Grava isso e vamos que vamos. Gente, assim como João Batista, nós fomos criadas para sermos grandes. Fomos criadas para sermos grandes, mas dentro da nossa realidade. Mas dentro do nosso propósito de vida, entende? E aí, a palavra do Senhor fala que Deus falou que João Batista seria grande, e de fato ele foi muito grande, né? Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. Porém, a palavra do Senhor está falando que ele seria grande, mas ele seria grande diante do Senhor. E eu quero te falar uma coisa. Deus não vê como os outros, como o homem vê. Deus não vê como o homem vê.
A Bíblia fala aqui que, olha que parece ser incoerente, porque a Bíblia fala que o João Batista seria grande. E aí nós vamos olhar nos evangelhos como que era a vida de João Batista. O João Batista vivia no deserto. No deserto. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar, né, de dificuldade, de limitações. O deserto, ele não é agradável, vamos ser sinceros, né, gente? E é esse o lugar que João Batista viveu. Ele viveu no deserto. E aí a gente já se preocupa. Por quê? Porque na visão do homem, ser grande é não ter problema, né? Não, essa pessoa aí, essa pessoa é grande. A pessoa não tem problema, a pessoa é rica, a pessoa tem muitos amigos e tá sempre cercada de pessoas, né? Então, a gente já vê uma coisa. A grandeza de João Batista não tem nada a ver com essa grandeza que hoje a gente vê na sociedade. Não é isso? Mas a Bíblia fala que João Batista era grande e ele foi grande. Mas não tem relação a grandeza diante dos olhos de Deus e a grandeza diante dos olhos do homem. E você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Porque não tem como você ser grande diante de Deus e também grande diante dos homens. Porque essa cultura de grandeza, essa cultura de ostentação que nós vemos e vivemos hoje na sociedade, as redes sociais estão aí para nos mostrar isso. Essa grandeza não tem nada a ver com Deus. Para mim, isso já é uma manifestação do espírito do anticristo. Porque não tem nada a ver com ser grande diante do Senhor. Entende? Deus, a Bíblia fala, né, que Deus não vê como o homem vê, porque Deus, ele olha o coração. Então, ser grande em Deus, ser grande para Deus, está relacionado ao que está lá dentro. Não tem nada a ver com a aparência. Deus fala isso para Samuel, quando Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir a Davi, que Samuel ainda não sabia que o ungido seria Davi. E aí passa os irmãos de Davi, todos bonitos, empoderados, fortes, grandes e tal. E Samuel, é esse. E Deus fala, Samuel, eu não vejo, não se impressione com a aparência desses homens, porque eu não vejo como você vê. E eu quero te falar, Deus, ele não tá nem aí pra sua aparência. Não, tá, mas vocês estão me entendendo. Deus não tá preocupado com as coisas que você maqueia, entende? Deus, ele não está se atentando para o que você constrói do lado de fora. Deus, o compromisso, a preocupação de Deus é com a palavra que ele proferiu a seu respeito quando te criou. E ele falou que você seria grande, mas você seria grande, você é grande diante dele. Talvez diante dos homens você não é ninguém, sabe? Talvez segundo os olhos dos homens você não é ninguém. E às vezes é por isso que você é tentada a se desfigurar, a se diminuir para agradar as pessoas, sabe? Porque os homens acham que você não é, porque os homens acham que você não pode. E aí você vai lá e se veste de outra pessoa. E aí você vai lá e deixa o seu propósito de lado. E aí você vai lá e deixa aquilo que Deus falou a seu respeito de lado, para que você possa ser grande diante dos homens. Porém, se você se desfigura, se você muda quem você é em favor de agradar a homens, eu sinto te informar que você está se desagradando a Deus. Isso é suicídio. Você está matando quem Deus criou você para ser.
E ainda que você alcance uma grandeza diante do homem, a sua vida será um fracasso. Porque a sua vida só faz sentido dentro do propósito para o qual você foi criada. Entende? E nós temos que tomar muito cuidado nesse tempo. Porque a sociedade, ela é superficial. A sociedade, ela te impele, ela te obriga a não ser você. Você não pode errar, você não pode falhar, você não pode adoecer, você não pode se entristecer. Você não pode ter medo, você não pode ter insegurança, você tem que ser perfeita, você tem que ser impecável. É isso que a sociedade, ela te fala. Mas em Deus você tem que ser verdadeira. Nós estávamos falando de João Batista. E pensa em uma pessoa que foi verdadeiro, foi João Batista. João Batista é aquela pessoa que chamava as pessoas de raça de víboras. Ele é aquele que pregava no deserto, ele falava a verdade no deserto. João Batista, ele era portador, né, da verdade. Ele falava a verdade. E vamos ser sinceros, atualmente, nós podemos ser verdadeiros? Você pode falar a verdade no seu ciclo de amizade, com as pessoas às quais você convive? Se você falar a verdade, como que você vai ser vista? João Batista falava a verdade no deserto, e é igual eu falei no início, o deserto representa um momento de dificuldade, um momento de escassez, né? Um momento de sequidão, e é um momento que a gente fica mais dodóizinho, né? Nesses momentos a gente tem uma tendência de ficar mais sensível e tal. E aí vem alguém e te fala a verdade, e normalmente a verdade não é o que você quer ouvir. João Batista era essa pessoa, que independente do momento, ele dizia a verdade. E é preciso, é necessário que nós venhamos nos posicionar como João Batista nessa geração. Pessoas que falam a verdade em amor, mas que falam a verdade, independente da situação. Independente do momento, a verdade ela tem que ser dita. Não tem como você ficar contornando, não tem como você ficar fingindo, não tem como você ficar se disfarçando para agradar ao homem. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser você. A grandeza de João Batista estava no acreditar na palavra de Deus para a vida dele. E Deus falou que ele seria grande, e ele permaneceu debaixo dessa palavra. E às vezes Deus liberou uma palavra a seu respeito, e ele liberou que você é filho de Deus, que você é grande, que você seria grande nele. Mas a sua desobediência, a sua necessidade de agradar aos outros tem te tirado daquilo que é grande que Deus te chamou para ser. Assim como aquele rei, ele era rei, e ele se vestiu de uma pessoa qualquer, uma estratégia que ele criou na cabeça dele. E aí ele morreu, como qualquer um, como um anônimo. Você precisa ser verdade, você precisa ser de verdade, você precisa ser você, entende? Não tem que fingir para agradar ninguém. Não tem que se desfigurar para agradar ninguém. Não tem que ficar presa na aparência para agradar ninguém. Se tá a uns quilos a mais, se tá uns quilos a menos, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, Deus não tá se importando. Se tem rugas, se não tem rugas, se tem celulite, se não tem celulite. Deus, isso é coisa fútil, isso é coisa superficial. Quem tá olhando para isso é homem, é carnal. É gente superficial demais, sabe? É gente que não entende a profundidade do ser humano. É gente que não conhece a sua história, sabe? São pessoas que não sabem o que você carrega.
que estão pensando, que estão focados na aparência. Deus não. Deus não olha como o homem. Deus não vê como o homem vê. Deus não está preso à aparência de ninguém. Então saia desse sistema que te impele a não ser você, para que você possa ser aceita, para que você possa ser bem vista. Deixa eu te falar, o homem que Deus chamou para ser grande, foi grande, cumpriu o propósito, ele não era tão bem aceito assim. E ele falava e ele vivia a verdade. Você entende? E ele morreu por causa da verdade, né? Porque ele foi falar lá que o Herodes estava ficando com a cunhada e aí acabou que ele morreu, né? Arrancaram a cabeça dele porque falou a verdade, mas ele morreu cumprindo o propósito, ele morreu falando a verdade, ele morreu dentro da identidade dele. Então a vida dele foi um sucesso. Independente se o homem não via dessa maneira, o homem carnal, né? Não via dessa maneira. Ele encontrou o propósito de vida e ele morreu por esse propósito. Porque quando você encontra, você é apaixonado, você precisa ser você, mulher. Você precisa ser você. Tira os olhos da sociedade, tira os olhos do que a sociedade está ditando, do que as pessoas vão pensar, e se volte para você, para o seu propósito de vida, para o que você carrega, para a palavra de Deus que falou que você seria grande, independente das circunstâncias. Quem olhava para João Batista não achava que aquele homem era grande. Assim, quem foi o louco que falou que esse homem é grande? Um homem comendo gafanhoto no deserto, vestido de pele de camelo, amarrado um cinto de couro na cintura. Isso para mim não tem nada de grandeza nisso. Mas ele mudou, ele transformou vidas, ele viveu a vida dele e ele transformou vidas. Porque ele era grande para Deus. Ele não se importava em agradar homens. Ele falava a verdade, ele vivia o propósito. Os fariseus, eles foram até ele e falaram assim: olha, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele falava era na cara. Porque gente grande diante de Deus é verdadeira, é de verdade, entende? Gente verdadeira para Deus é grande. Agora, se você finge ser quem você não é, você é fraca, você é superficial, você não tem amor próprio. Porque quando você tem amor próprio, você tem orgulho da sua história, você tem orgulho de você, você usa a sua história, as suas feridas para ajudar pessoas. É isso que você faz quando você é grande diante do Senhor. É exatamente assim que uma pessoa grande se posiciona, entende? Ela ensina, olha, não vai por esse caminho não, porque foi assim que eu me feri. Sabe essa cicatriz aqui, ó? Eu adquiri ela exatamente passando por esse caminho qual você está trilhando. Então, não vai por aí, não. Gente grande é assim. Entende? Gente grande é treinada no deserto. João Batista, ele morou no deserto. Ele ficou muito tempo no deserto. E você, às vezes, está passando de passagem no deserto e está reclamando horrores. Mas o seu tempo de deserto, ele vai determinar a sua grandeza diante de Deus, a sua maturidade diante de Deus. O deserto, ele não é para te matar. O deserto é para te levar à maturidade. O deserto é para te amadurecer, o deserto é para te fazer crescer. E os israelitas, eles não entenderam isso. Porque eles tinham que ficar os 40 dias no deserto. E aí reclamaram tanto. E aí murmuraram tanto.
que tiveram que ficar 40 anos e no final só 2 entraram na terra prometida porque eles viam diferente. Porque eles não viam como todo mundo. Então, se você quer alcançar grandeza diante do Senhor, não vá com a multidão. Não ande com a multidão. Se no meio da multidão você é só mais um e Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para separar, para santidade. Deus chamou para ser diferente. A palavra do Senhor faz uma analogia, a palavra do Senhor fala, né, que nós somos o corpo de Cristo. E no corpo não tem como todos os membros serem igual, porque não daria certo, não funcionaria. Você não precisa ser igual a todo mundo para você ser importante. Você não precisa ser igual para ser importante. Pelo contrário, aquilo que é muito comum, aquilo que é muito igual, não tem muito valor. A gente vê valor naquilo que é raro, naquilo que é único. Então, o seu valor, ele está em ser única, em ser você única. Você é única, você tem um propósito único. Foca no seu propósito, foca no seu propósito, foca na sua missão, foca em quem você é, foca no que você carrega. Não fica por aí andando debaixo do que as pessoas estão pensando, debaixo do que as pessoas estão vivendo, debaixo do que as pessoas estão fazendo. Porque você, já dizia a sua mãe, que eu tenho certeza que toda mãe já falou isso, não é todo mundo. Não queira se igualar quando você tem uma história única. Não queira se igualar quando você tem um propósito único. Entende? Não seja você como todo mundo que está morrendo de forma literal ou de forma figurativa por querer agradar a outros. Sabe? Não queira ser você aquela pessoa que se desfigura debaixo de uma estratégia que é para vencer, que é para agradar, que é... Você só vai vencer as suas batalhas sendo você mesma. Seja você. E Deus te capacita. É aquilo que eu te falei no início, minha irmã. O compromisso do Senhor é com quem você é e não com quem você finge ser. A chance de você morrer nas suas batalhas por estar fingindo ser quem você não é de fato é muito grande. Então, viva a sua realidade. Se você tem dinheiro, para isso você tem. Se você não tem dinheiro, você não tem. Se você está chateada hoje, tudo bem. Hoje eu não estou legal. Se você não quer, você não quer. Entenda isso, minha irmã. É ser você, sabe? É ser você, a sua realidade. A sua história. A sua história, a sua realidade. Lute as suas batalhas sendo você dentro da sua identidade, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente morrendo. Muita gente morrendo por estar lutando batalhas desfiguradas. Fora da sua própria identidade, entrando em guerras disfarçados. Mas Deus protege quem você é. Existe algo que Deus guardou dentro de você e Deus guarda isso, Deus protege isso. Agora, quando você anula aquilo que Deus colocou dentro de você, quando você anula aquilo que Deus falou a seu respeito, a consequência é morte. Então eu quero te convidar a parar agora, de verdade. Olha para dentro de você, mulher. Avalia se de fato o que você vive hoje, o que você está vivendo é verdade. Dá uma olhada no espelho. Você reconhece essa pessoa que você olha no espelho hoje? Será que essa pessoa é verdadeira? Será que essa pessoa é completa? Será que essa pessoa é plena? Será que existe amor próprio? Você aceita as suas cicatrizes, os seus defeitos? Você aceita?
Como é que você tem lutado as suas guerras? Você consegue ser de verdade? E entrar nas suas batalhas sendo você mesmo, mesmo com toda a sua fraqueza? Com a fé que sendo você o Senhor, Ele vai te livrar? Você consegue entrar? Ou você precisa se disfarçar para tentar vencer guerras? Porque você não confia no Senhor. Quem é você? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua história? Você se reconhece? É isso que eu quero te perguntar. Você se reconhece? Você sabe onde você vai chegar com isso? Porque ninguém consegue fingir por muito tempo. Ninguém consegue fingir por muito tempo. Saia para ontem dessa crise de identidade. Você é você e pronto. Você é você. Essa é você. Entende? Não finja ser quem você não é, porque isso tá matando muita gente. Você é, você não tem, aquilo que não te agrada. Se você tem convicção de que não agrada a Deus também, você ora que Deus é poderoso para mudar isso na sua vida. Só não finja, porque se você finge, não tem como Deus fazer nada por você. Porque quando você está fingindo, você já se auto-abandonou, agora você está lutando para ser uma outra pessoa. E o compromisso de Deus é com quem você é. Eu volto a dizer isso. É com quem você é. Deus te vê onde ninguém vê. A sociedade pode te achar incrível. A sociedade pode... Mas Deus sabe quem você é lá dentro da sua casa. Porque Ele está lá com você. Ele sabe as lágrimas que você derrama, Ele sabe as lutas que você enfrenta no casamento, Ele sabe o seu problema de aceitação com relação a você mesmo, Ele sabe do seu complexo de inferioridade, Ele sabe das suas dificuldades com os seus filhos, Ele sabe tudo isso e ainda assim Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te guarda, Ele te ama. Você não tem que se esconder. Você não tem que fingir. Você não tem que se disfarçar de outras pessoas. Você só precisa ser você, mulher. Então, em nome de Jesus, assuma de volta a sua realidade. Seja você mesma. Porque você é amada por Deus. Você é amada por Deus. Quem você finge ser, Deus desconhece. Deus não sabe. Deus não tem compromisso com essa pessoa que você criou, com essa pessoa que você finge ser. Então, volte-se para você, volte-se para o propósito, foca no seu propósito de vida. Cada um na sua realidade. Não finja ser quem você não é. Se esse vídeo te edificou, se esses vídeos têm falado com você de alguma maneira, eu quero pedir para você que me ajude a compartilhar esses vídeos para que possa auxiliar mais mulheres. Eu quero fazer um desafio com você. Se você viu esse vídeo até o fim aqui, compartilha ele pelo menos com 3 pessoas dos seus contatos. Eu acho que isso não vai ser difícil para você. Hoje em dia nós temos um celular com uma vasta lista de números, então seleciona um tempinho, você acabou que agora, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e aí você pega e compartilha com no mínimo. Se você puder compartilhar com mais, eu vou ficar muito agradecida. Se não, pelo menos 3 pessoas dos seus contatos, compartilha por favor e deixa aqui nos comentários o que você achou, se isso tem edificado, se o que eu falei de fato procede, se realmente as pessoas estão se desfigurando, estão morrendo, fingindo ser quem não são. Fala comigo aqui. Um beijo, no coração de vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.